Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, a vós que participais nesta celebração do modo presencial e a todos vós que nos seguis através da internet, uma saudação muito amiga e muito fraterna. Quisemos vir para louvar Santo António, porventura para agradecer, quem sabe também para pedir, mas sobretudo para imitar. Santo António é sempre um exemplo. Dele podemos tirar imensas lições. Preparemo-nos para ouvir aquilo que ele porventura nos poderá surgir. E então, reconheçamos que somos pecadores, pedindo perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por todos amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. E só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo António deste ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que pelo seu auxílio sigamos fielmente os exemplos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus. Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves. Toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos, e todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. É bom louvar
proclamar pela manhã vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade. É bom louvar-vos, Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. É bom louvar-vos, Senhor. Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é justo. Nele que é o meu refúgio, não há iniquidade. É bom louvar-vos, Senhor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não à vista clara, à visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso, nos empenhamos em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como o homem
que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga e por fim o trigo maduro na espiga. E enquanto o trigo o permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? E como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Sr. Padre Domingos, diácono José Maria, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. A tradição da entrega do pão de Santo António foi interrompida o ano passado. A pandemia não permite também que aconteça este ano. Fazemo-lo de um modo simbólico. Regressaremos, se Deus quiser, nos próximos anos. Mesmo assim, é oportuno reconhecer o verdadeiro significado desta tradição. Dizem as crónicas que Santo António se impressionava com o grande grau de pobreza, ficando mesmo incomodado quando a presenciava. Um dia distribuiu os pães do convento em que vivia. O frade padeiro, quando se apercebeu que não tinha pão para a refeição dos confrades, foi contar o sucedido a Santo António. Ele disse-lhe que regressasse ao lugar onde habitualmente colocava o pão. O frade padeiro regressou estupefacto e cheio de alegria. Os cestos transbordavam de pão suficiente para alimentar os frades, mas também para distribuir pelos pobres que visitavam o convento. Irmãos e irmãs, estamos habituados a receber o pão de Santo António, conservando-o muitas vezes em nossas casas durante muitos dias. Não o recebendo este ano, teremos de pensar no dever de o oferecer o pão. Temos um programa pastoral que nos convida a viver intensamente a caridade. A ideia do pão, a oferecer, pode ser paradigmática. Neste ano pastoral que está a terminar, quisemos que, como Igreja Diocesana, olhar para a realidade que nos circunda para nos apercebermos dos reais problemas e dificuldades. O próximo ano irá colocar-nos na responsabilidade de promovermos uma cultura do cuidado, fazendo com que do amor nasçam gestos. A palavra gestos irá acompanhar-nos durante todo o próximo ano. A caridade não consiste em bonitos discursos, teorias retóricas que até podem encher as páginas dos jornais. Sem obras concretas, nunca mostraremos a validade da nossa fé, nem a testemunharemos diante do mundo. Sabemos que todos, consciente ou inconscientemente, nos deixamos mergulhar no egoísmo, no comodismo e no consumismo. A lei de uma sociedade dita moderna é que importa gozar a vida, olhando para si e os outros que se arranjem.
Como católicos, devemos ir contra a corrente. Aprendamos com as experiências positivas que fizemos durante a pandemia. E então olhemos para alguns gestos concretos. Os profissionais de saúde deram-nos testemunho de abnegada gratuidade. Os sacrifícios foram motivos para colocar os doentes no centro da sua profissão. As forças de segurança mostraram como foram importantes no serviço que prestaram nas situações de emergência. Quem trabalha nas agências funerárias, no dramatismo de mortes sozinhas, mesmo no acompanhar ao cemitério, foram um pouco de consolação na hora de luto. Cada um de nós, penso que é bem verdade, encontrou tempo para si e para ir ao encontro dos outros. Isolados em casa, descobrimos modos de estar juntos de um modo positivo e construtivo. Também para muitos a religião encontrou um pouco mais de espaço, mesmo sem presenças na igreja. Saímos de nós e inventamos modos de dialogar, estimular e estar presentes. Vimos pessoas com carências de elementos essenciais para viver e encontramos modos de lhes fazer as compras, de partilhar refeições com eles, de chegar a eles com alimentos e medicamentos. Eu poderia continuar a elencar estas experiências positivas que a pandemia nos obrigou a fazer devido à caridade. Peço a Santo António que nos faça tirar lições deste tempo que ainda não terminou. E então pensemos na pós-pandemia, vendo na pandemia, uma denúncia de muitos males atuais e a redescoberta de valores constitutivos de um humanismo integral. E vamos, irmãos e irmãs, dar consistência ao nosso caminhar eclesial como igreja sinodal, que quer caminhar com todos, particularmente os desfavorecidos e desprotegidos, assumindo a nós próprios como samaritanos. Não podemos ser só igreja de templos, sacristias, centros pastorais ou centros sociais. Devemos ser igreja das estradas, que percorremos atentamente e em atitude de compromisso libertador. A devoção a Santo António não consiste apenas nas promessas, consiste em imitá-lo. Sempre então olhando para o pão de Santo António e pensando nos gestos de amor, eu queria sugerir aqui desta capela dedicada a Santo António as obras de misericórdia. Elas podem parecer que não contemplam todas as problemáticas modernas, mas peguemos nelas e veremos como chegamos às feridas que encontramos nas nossas estradas. Dar de comer, dar de beber, vestir os nus. Isto leva-nos a reconhecer que os desequilíbrios sociais agravaram-se durante a pandemia, que as situações familiares estão a exigir um esforço e colaboração coletiva, que importa lutar e comprometer-se numa distribuição justa dos alimentos, proporcionando alimentação para todos e dando concretização à justiça alimentar, como marca de uma sociedade que se diz evoluída. Poderemos pensar que já fazemos o possível. Não será urgente, a título de exemplo, prestar atenção ao desperdício? Quantos alimentos deitados fora poderiam matar a fome a tantas e tantas pessoas? O que querá dizer para nós hoje dar pousada aos peregrinos? Quando esta concretização da caridade se expressou desta maneira, a Europa era percorrida por peregrinos que deixavam as suas terras por motivos religiosos. Hoje, começamos a presenciar muitos migrantes. São muitas as pessoas de outras culturas e de outras raças que deixaram o aconchego das suas terras para fugir à guerra e procurar melhores condições de vida e que vivem entre nós. Irmãos e irmãs, que acolhimentos estamos a dar aos migrantes e refugiados. Muitos deles, quase todos direi, são de outra religião e não irão frequentar as nossas igrejas. Não importa, é o próximo irmão que quer caminhar conosco
procurando dignidade de vida. Não deveremos também olhar para os ciganos que marginalizamos com muita facilidade, não pensando o que poderá ser feito para a sua efetiva integração? O cuidado com os doentes é outra obra de misericórdia. Não é tarefa exclusiva do Serviço Nacional de Saúde ou dos familiares diretos. Muitos pequenos gestos podem ser inventados. As coisas pequenas ajudam a encarar com fé momentos difíceis que importa abraçar. A doença obriga-nos necessariamente também a encarar a morte. Outrora, enterrar os mortos era verdadeiramente obra de misericórdia. Muitas confrarias nasceram com este objetivo. Hoje, irmãos e irmãs, precisamos de inventar modos de presença e amparo nesta hora difícil. A pandemia, neste momento da morte e do luto, permitiu muita frieza e distância. Não nos habituemos. Não podemos permitir que isto continue a acontecer. Há regras, sem dúvida nenhuma, que não podemos ignorar, mas teremos de estar presentes. Irmãos e irmãs, o luto é difícil de fazer e não é só nos momentos dos funerais. Há muito mais tempo e dor. Sejamos criativos também nesta situação concreta da vida. Também visitar os presos poderá parecer hoje uma aplicação residual. Acreditemos que são muitas as cadeias que aprisionam pessoas das nossas comunidades. Para todos a libertação pode acontecer quando alguém se aproxima, escuta, se identifica com problemas e, sobretudo, dá uma mão para sair de muitos precipícios. Há muitas cadeias em pessoas que estão livres e que vivem, porventura, ao nosso lado e que importa libertar dessas mesmas cadeias. Irmãos e irmãs, a fome, a sede, a nudez, os migrantes, os presos, os enfermos, os mortos, lugares e pessoas onde o pão do carinho, da ternura, da consolação deve chegar. Se os gestos com que a caridade se expressa são de ordem material e corporal, o mundo da pobreza e dos problemas humanos também exige as chamadas obras espirituais. Conversemos, e é uma proposta que faço, sobre as obras de misericórdia espirituais, nos nossos grupos de amigos e nas nossas famílias. As nossas famílias e comunidades não estarão a precisar que todos acreditemos na magia da caridade, que é capaz de dar bons conselhos, de corrigir os que erram, de ensinar os ignorantes, de consolar os tristes, de perdoar as ofensas, de consolar os aflitos, de sofrer com paciência as fraquezas do próximo, de rogar a Deus pelos vivos e defuntos. Irmãos e irmãs, peço desculpa de ter elencado estas obras de misericórdia. Penso que elas poderão ser um código de vida para vivermos a caridade. E um modo muito concreto de olharmos para Santo António. Ele ofereceu o pão, nós temos que o oferecer. No princípio dizia que não o recebemos este ano, mas teremos que o oferecer. E o pão que tem estas cores todas, esta diversidade das obras da misericórdia. Então, nestas festas concelhias em honra de Santo António, olhemos para as nossas paróquias e preparemos-nos desde já para o novo ano pastoral, que deverá ser um testemunho comunitário em todas as paróquias de oferta de pão através de gestos do encontro com todas as carências e necessidades. Que Santo António nos ajude a discernir caminhos de uma igreja comprometida com a pobreza, para ser verdadeiramente igreja sinodal e samaritana. E como sugestão, irmãos e irmãs, vivamos hoje, cada um de nós, no nosso dia-a-dia, oferecendo aos outros o que gostaríamos que eles nos oferecessem se viermos a encontrar-nos em situações de precariedade e vulnerabilidade. Como tudo seria diferente se quiséssemos oferecer aos outros aquilo que gostaríamos que eles nos oferecessem em momentos de necessidade. Não receberemos então hoje o pão de Santo António. Irmãos e irmãs,
vamos oferecê-lo, através de muitos gestos concretos, de muitas sugestões, de tal modo que o nosso viver a caridade desta maneira, na vida de cada um de nós aqui presente e de todos aqueles que nos seguem através da internet, nos contextos sociais do nosso querido Conselho de Famalicão, mostremos verdadeiramente que a caridade é o caminho que nós temos que percorrer. Que, na verdade, Santo António, como padroeiro do nosso Conselho, faça que entre nós a pobreza vá diminuindo dia após dia, por causa dos nossos gestos de amor muito concretos a quem necessita. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, essencial ao Pai, por Ele todas foram feitas, e por nós homens e para a salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria de Deus. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio na Igreja Santa, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso a graça de nos colocarmos como Santo António de Lisboa ao serviço da Igreja e de toda a humanidade e digamos com alegria, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à Igreja pastores que, à maneira de Santo António, sejam dóceis ao Espírito e fiéis ao Evangelho, oremos ao Senhor. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, oremos ao Senhor. Para que os responsáveis pela sociedade civil ponham a sua inteligência ao serviço dos cidadãos mais indefesos, oremos ao Senhor. Para que todos nós, aqui reunidos, ouçamos, ainda hoje, a exortação de Santo António a socorrer os mais pobres com o que temos a mais, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que encher Santo António de Lisboa de espírito, de sabedoria e de inteligência, dignai-vos ouvir-nos com bondade em atenção à vossa misericórdia infinita. Por Cristo nosso Senhor. Grazie
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrarmos estes divinos mistérios, o Espírito Santo derrama em nós a luz da fé, que iluminou sempre a vida de Santo António, para anunciarmos ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é realmente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não sais reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santo António de Lisboa e todos os santos, em cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Jorge, aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos um dia ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para não se Como fazemos habitualmente neste momento para recebermos a comunhão, vimos pelo corredor central, devemos regressar pelos corredores laterais ou aqui por fora. Haverá mais do que um lugar para distribuir a comunhão. O Sr. Dom Jorge ficará aqui no centro do corredor. Outro, o diácono, ficará aqui na ala lateral e eu irei lá fora. Recordemos também que devemos receber todos a comunhão na mão e desinfetar as mãos antes de vir. Oh
Convido agora um membro das Conferências Vicentinas, aqueles que em nome da comunidade vão levar o pão aos nossos irmãos que às vezes passam por situações de necessidade, para que venha apresentar este pão simbólico, o único a ser benzido hoje, mas que representa o pão que nós levamos. Hoje, como dizia o seu Dom Jorge, não recebemos, mas levamos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, abençoai este pão, pela intercessão de Santo António, que pela sua pregação e ministério distribuiu aos seus irmãos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Que, inspirados pela caridade de Santo António para com os mais pobres, façamos deste pão um símbolo de compromisso fraterno para todos que necessitam do nosso apoio e solicitude. Ajudai-nos a crescer como Igreja Samaritana, capaz de ver as necessidades dos irmãos, aproximar-se com coração solícito e cuidar com carinho e amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, este pão vencido partirá daqui simbolicamente ao encontro de todos quantos necessitam de pão. As conferências vicentinas, com certeza, que irão entregar um pouco daquilo que é necessário hoje, aqui no coração da cidade e nas nossas aldeias. Mas cada um de nós aqui presente e que nos seguis também através da internet, que não recebemos o tradicional pão, vamos oferecê-lo. Não apenas o pão, este pão, feito de farinha, do milho, do trigo, seja do que for, mas o pão simboliza muita coisa. No pão está a resposta a todas as necessidades materiais, comer, beber, vestir e tantas outras coisas, e as necessidades espirituais, gestos, atitudes com as quais nós podemos viver nos tempos que correm a caridade. Por isso, irmãos e irmãs, que este pão aqui sozinho, sem mais nenhum, nos anos transatos era, digamos, grandes quantidades de pães, mas que este pão sozinho frutifique nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. O Evangelho de hoje falou-nos da semente, a palavra de Deus que é semente, pois que este pão seja semente, semente no coração de cada um de vós, semente no coração de todos quantos nos seguem pela internet e semente também em todos os famalicenses, de tal modo que vivamos com os olhos abertos, bem abertos, para ver as necessidades dos outros e que não encontremos desculpas para dar. Há muito para dar, pode ser pouco, mas há muito. É uma questão de estarmos atentos. Falei-vos, por exemplo, da justiça alimentar. A justiça alimentar não é apenas algo de facultativo, é um direito que todos têm. E, caríssimos irmãos, a título de exemplo, olhemos para aquilo que acontece na nossa casa, com os desperdícios. Tanta coisa que sobra, tanta coisa que deitamos fora e que seria absolutamente necessário naqueles que mais necessitam. Basta estarmos com cuidado e atenção para não confeccionar tantas coisas, para que depois, naturalmente, possamos partilhar. Não apenas o que sobra, porque isto de dar a sobras é muito pouco, mas dar às vezes daquilo que iremos renunciar a nós próprios. Santo António nos torne com corações mais solícitos e mais generosos, vivendo atentos às necessidades do nosso povo de Famalicão, de tal modo que a sociedade em Famalicão seja mais justa, mais fraterna, mais igual, mais inclusiva, com tantas situações que começam a existir, com migrantes que andam de tantas línguas, inclusive com os próprios ciganos, que seja uma sociedade inclusiva, onde todos gostam de viver, porque o nosso coração é grande para os acolher. Santo António, então, nos dê esta força, esta coragem, para oferecer pão a todos aqueles que deles necessitam.
Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, o pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.